Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que alegria imensa poder estar com você aqui no Edificando Vidas, para junto nós desfrutarmos desta palavra, a palavra que nos abençoa, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que nos traz orientação da parte do nosso Deus. Quero meditar com você aqui no Edificando Vidas. Mas antes, como você já sabe, envie para mais pessoas, peça para se inscrever no canal, para me ajudar aqui nesse trabalho, porque o intuito é abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, e que você possa ter direção de Deus através do Espírito Santo que me orienta para eu poder falar do amor de Cristo a você, meu irmão, de toda a faixa etária, tá bom? Que é amante da palavra de Deus, seja cristão ou não, o importante é que esta palavra está sendo divulgada. E você é um abençoador, você é um agente de milagre. Existem muitas respostas na palavra de Deus que talvez indague o teu coração. Nesse momento eu quero pedir para você redobrar sua atenção aqui nesta palavra, que está no livro de Lucas, no capítulo 18 e versículo 9 em diante. E disse também esta parábola a um que confiava em si mesmo, crendo que era justo e desprezava os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Esta palavra é uma palavra após Jesus Cristo estar contando uma parábola, e ele ainda continua contando esta parábola que nós acabamos de ler. Ele falou sobre uma mulher e o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Se é um dever meu, um dever seu. Mas aqui nesta segunda narrativa de Jesus Cristo, ele está falando que nesta parábola, subiu 2 homens para ir ao templo em Jerusalém, orar. E lá estava um fariseu autossuficiente, que se julgava melhor do que os outros, porque ele jejuava 2 vezes na semana, na terça e na quinta-feira, e dava o dízimo de tudo aquilo, da sua renda, daquilo que ele possuía. Jesus Cristo narrou a vida desses 2 homens e falou também que subiu um publicano. E o publicano, olhando para aquela oração fantástica, é igual quando você chega em alguns lugares, você vê aquelas pessoas orando, orando, orando. Mas Deus conhece o propósito do coração. Se esta oração é direcionada a Deus, veja como que Deus não responde à oração deste fariseu. O fariseu, ele disse que jejuava 2 vezes e dava o dízimo de tudo quanto tinha. E falou que não era como dos demais homens e apontou o publicano, falando desse homem que era adúltero, deste homem, ele estava falando na sua oração, que não era como um roubador, um cobrador de impostos, e fazia toda a prática religiosa. Tudo que ele estava falando era correto conforme a lei de Deuteronômio, de Êxodo, de Números, tá bom? De Levíticos, até mesmo de Gênesis, conforme todas as leis. Mas o que ele não podia fazer é fazer para tentar se aparecer diante dos homens. Porque todas as pessoas que fazem para se apresentar ou para aparecer diante das pessoas, o seu galardão já está sobre as suas mãos, já recebeu recompensa terrena.
Mas este fariseu, a Bíblia vai nos dizer que ele começou a apontar, ele se justificar melhor do que as outras pessoas. E dentro desta narrativa, eu e você precisamos entender a qual oração que ele ouviu. Ele ouviu a do publicano, porque o publicano não queria olhar nem para o céu e batia no peito como lamento e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Ele reconheceu diante de Deus, ele não cegou diante do Criador dos céus e da terra, se justificando. Toda vez que uma pessoa, esse que tem a prática da oração, que tem esse desenvolvimento, esse relacionamento, chega diante das pessoas para auto se justificar, ele já recebeu o seu galardão. Mas aí Jesus Cristo, dentro desta parábola, vai dizer que aquele homem publicano se humilhou. E aqui eu abro um parênteses: os humilhados serão exaltados pelo nosso Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer em Mateus: entra no seu aposento, no seu quarto, num lugar que você tem de oração, e ore o seu Pai em secreto e ele vai te recompensar. Quem vai te recompensar não é o homem. Aquele fariseu já tinha recebido a sua recompensa, mas o publicano não. E aí Jesus vai dizer assim: qual dos dois foi justificado por Deus? Com certeza Jesus Cristo deu testemunho desse publicano, porque o seu coração era quebrantado, porque ele reconhecia suas falhas diante de Deus e não estava diante de Deus na sua oração para justificar. Todo aquele que chega diante de Deus, diante de Jesus Cristo, diante do Espírito Santo, mas não chega para se justificar e chega para se humilhar, a oração dele é ouvida. Porque Jesus falou: qual dos dois desceu justificado? E alguém que estava ouvindo as parábolas de Jesus disse: aquele que se humilhou. Então aqui está. A oração, ela não te promove diante das pessoas, ela te promove diante de Deus. E como ela te promove diante de Deus, eu quero que você entenda que a oração, ela não pode ser uma oração de autojustificação, porque você ora, porque você é um crente, é um pastor, não sei quanto tempo você está na igreja, porque você ora na igreja, pega no microfone e fala tantas e tantas palavras. Mas a Bíblia vai nos dizer que aonde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração quando você vai orar? Está no Senhor? Se estiver, graças a Deus. Porque sua oração não está, ela está sendo feita diante de pessoas. Mas quem vai responder e vai trazer a resposta que você precisa é o nosso Deus, o nosso Pai. Como se não bastasse, Jesus Cristo está à direita do Deus Pai intercedendo por mim e por você. Tá bom? Porque Ele é o advogado, Ele que julga a sua causa. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Um abraço para você e um abraço para a tua casa. Ótimo dia para você. Shalom Adonai. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.